Profeta Jeremias, capítulo 33, nós estamos nesses meses de maio e junho, nesses 2 meses, debaixo da proclamação da justiça de Deus. Aquele que é o Tzidkenu, é a nossa justiça. Estamos debaixo dessa proclamação e declarando que em Jesus nós todos somos, por causa da graça que vem dele, tzadiks, nós somos justos, justificados pelo favor, pela graça, algo absolutamente imerecido, unilateral, algo que é do coração de Jesus para todos nós. O amor dele não pode ser medido. Há um vídeo que uma pessoa coloca um jarro e depois ele coloca amor de pai, de mãe, de amigo, vai colocando gotinhas no jarro, derramando, e depois quando fala do amor de Deus, ele derrama o balde todo, aquilo transborda. É uma maneira simbólica de tentar expressar este amor que nem os céus dos céus podem conter, que vazou da eternidade, vazou no nosso mundo através do sacrifício cruento da cruz, em que ele sangrou de amor até a última gota de sangue, porque ele ama você demais. E eu queria hoje tratar do tema, vai aparecer aqui para vocês também que estão em casa, o nosso tema, coisas grandes e firmes. Nós vamos falar sobre o Yahweh, o eterno tetragrama sagrado, que você pode dizer Senhor ou Deus, que é o Adonai, Adonai Tzidkenu, que na música do Kleber ficou Tzidkenu, mas não tem problema, nós somos brasileiros, a gente não tem que ter expressão exata. O que vale é o significado, que significa que o Senhor é a nossa justiça. E eu queria que você, que ainda não abriu sua Bíblia em Jeremias 33, aproveitasse esse tempo aí introdutório para abrir. E lógico, alguns versículos, alguns textos vamos colocar aqui para vocês no telão, mas esse contato com as escrituras, esse costume com o livro sobretudo é muito interessante, que você pode marcar, grifar, destacar algo que lhe chama a atenção. Eu, para não cansá-los, vou ler apenas 2 dos 26 versículos. Vou ler apenas 2, para não cansá-los. E disse assim a palavra de Deus: eu vou ler o 3 e vou ler o 16. Quem já achou, diga graças a Deus. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 16. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará segura, e a cidade será chamada Senhor, justiça nossa, ou Yahvé Tzidkenu. Põe a tua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, que a tua palavra me alcance e, me alcançando, me abençoe, me edifique, em nome de Jesus, o Senhor, nossa justiça. Amém. Levante assim as 2 mãos para a palavra do nosso Deus lida em Jeremias. Dê um aplauso. O eterno
nesse texto tão profético, ele causa um impacto no coração do profeta Jeremias, ao dizer a ele que haviam algumas coisas que ele não sabia. Se você tivesse lido na sua casa, a gente tivesse tido oportunidade para isso, eu tivesse lhe dito, leia o 32 na sua casa, você ia ver que o capítulo que antecede o que lemos hoje à noite é repleto de juízos sobre Jerusalém e sobre Israel. As palavras são tão catastróficas que o Eterno começa a dizer a Jeremias: por que estás falando assim? Porque era uma palavra de juízo muito pesada, um contexto bem parecido com o que a humanidade está vivendo hoje. E aí no 33º capítulo, o Eterno se apresenta, sobretudo no 2º verso, como aquele que faz isso, que fez isso. A sua tradução diz assim: eu sou aquele que fez isto e formei isto. Algumas traduções aqui de vocês, não sei que Bíblia você está usando, nem se usa, ela vai dizer que fez Shamaim, os céus, et haaret, a terra. Então não é qualquer senhor, quem está falando é alguém absolutamente convicto do que está falando. Ele disse: eu sou quem formou o céu, formou a terra, estabeleceu tudo. Lhe garanto, Jeremias, clama a mim e eu vou te responder. Agora estou no verso 3, e vou te anunciar coisas grandes e coisas firmes, estabelecidas, que você não sabe. E no 4º verso, ele começa a dizer assim: pois assim diz o Senhor. Então veja que o verso de número 4 te conecta com o que ele tinha acabado de falar. Pois assim diz o Senhor. Então eu preciso prestar muita atenção no que vai ser dito agora, para que eu entenda quais coisas grandes e firmes são essas. Porque nós evangélicos amamos muito aquele texto da carta de Paulo aos Coríntios, que o texto sagrado diz assim: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e jamais subiu ao coração do homem, são aquelas que o Senhor tem reservado para vocês. Aí você lê esse texto e pensa assim: uau, então são coisas que eu não tenho ideia, porque a gente não presta atenção no contexto. Mas o verso seguinte é esse, ele diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus reservou para os que creem nele, mas ele nolas revelou. Então o 33º capítulo de Jeremias traz 9 revelações, pelo menos, que vão ampliar a sua visão, vão iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba qual a suprema grandeza de Deus e do seu poder naqueles que creem, que segundo Efésios 2 é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou à direita de Deus. Então abra o seu espírito para prestar atenção nisso. Veja que o verso 4 lhe disse: portanto assim diz o Senhor sobre as casas da cidade de Israel, ou de Jerusalém, da cidade de Jerusalém e da terra de Israel. Então quando ele fala as casas, veja que é uma palavra para família. Hoje a sua casa vai ser alcançada pela revelação. Você vai entender que a sua casa não é como a casa de quem não tem a Deus. Olha o que o Eterno disse sobre as casas. Abra os ouvidos, Teresópolis. Olha o que o Eterno diz sobre as casas. Ai, apóstolo, quanta coisa ruim acontecendo. É porque você ainda não viu as coisas grandes e firmes. Então é sobre as casas. E a primeira coisa que o Eterno traz nesse texto sobre as casas é que Deus sempre tem uma palavra de saúde, de cura, de paz e de segurança para a tua casa. Se você quer uma palavra de doença,
de enfermar, de insegurança, se você quer uma palavra que tire a paz, então não procure Deus, procure Odin, Thor, procura Eros, procura a divindade que você quiser do paganismo. Se você for ao Deus da Bíblia, Ele sempre vai ter para sua casa uma palavra de saúde. Ah, apóstolo, isso aí não é positivismo, isso daí não é, como é que se fala muito, é o evangelho do triunfalismo. O que eu posso fazer se eu estou lendo a Bíblia? E se o Deus da Bíblia triunfou até sobre a morte? O que eu posso fazer se o Deus da Bíblia é vencedor? E o Deus da Bíblia tem uma palavra para a sua casa de saúde. Está no versículo 4 e no versículo número 6. Então veja que ele diz no versículo número 4: porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das casas. Pula para o 6. Eis que lhe trarei saúde. Quero que você receba. Eis que lhe trarei saúde. Ah, mas todo mundo lá em casa ficou. Eis que lhe trarei saúde. Ai, apóstolo, mas o diagnóstico foi muito. Eis que lhe trarei saúde, cura, e os sararei e lhes revelarei a abundância de paz e de segurança. Você recebe essa palavra? Número 2, Deus sempre tem uma palavra de restauração e de edificação. A palavra de Deus nunca é para pisar a cana trilhada e apagar o pavio que fumega. Nunca é para pisar no que já está caído. Nunca é para desconstruir e quebrar. Não, é sempre uma palavra de restauração e edificação. Versículo número 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu não sei o que foi que quebrou na tua vida, apóstolo, não tem mais conserto, arruinou-se tudo como um castelo de cartas. Os meus sonhos ruíram na minha frente, quebraram os meus sonhos e pisaram neles, pois está aqui no meio de nós Yahvé Tsidkenu, aquele que é nossa justiça, e Ele está lhe dizendo: eu tenho poder para reedificar o que está quebrado na sua vida. Terceiro, Deus sempre tem uma palavra de perdão. Sempre. O maior desejo dele é perdoar, não condenar. Olha o que disse o versículo de número 8. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Erraram muito com Deus, mas Deus está dizendo: eu vou liberar perdão. Deus não quer te jogar no inferno, Deus não quer te condenar. Não é assim, se Deus tiver uma chance de te jogar no inferno, Ele vai jogar. Não, se Ele tiver uma chance de te salvar, Ele te salva. Quem tem prazer na morte do ímpio? Quem vê Paulo Gustavo morrer e fala assim: tomar, queima no inferno. Isso é religioso gospel. Isso é gente de religião, de denominação. São os religiosos. Não, apóstolo, mas pelo que eu vi na minha Bíblia, pelo que eu percebo, ele só pode ter ido para o inferno. Sim, o que você percebe é inferência. O que você percebe é especulativo. O que você percebe é uma opinião sua. Mas eu pergunto a você: quanto tempo Deus precisa para salvar a alma de um homem? Quantos segundos entre o cair do 10º andar de um prédio até estourar no chão? Quanto tempo Deus... Você sabe o que se passa num CTI?
entre idas e vindas, visitações de forças do mal e visitações de seres angelicais. Quando Jesus morreu na cruz, ele desceu à parte mais baixa do universo. O texto diz assim: desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, para que ninguém ficasse sem a pregação. Aí você faz a especulação teológica que você quiser, mas a paixão de Deus por salvar a vida é tão grande, que o paraíso foi inaugurado com um ladrão. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus está pronto a perdoar quem aceita o seu perdão. Imagina você encontrar o ladrão da cruz, que a tradição católica romana diz que seu nome era Dimas, lá no céu. O que você faz lá na terra? Ele disse: eu fui ladrão. Aliás, a palavra bíblica não é ladrão, é malfeitor. Eu era um malfeitor. Os estudiosos acham que ele era um tipo de terrorista, desses que gosta de provocar convulsão social. Que ele era um subversivo. E ele disse: o que você foi na terra? Eu fui um homem à margem da lei. Eu fui um marginal. Eu fui um malfeitor. Você disse: não, tá bom, eu quero saber. Mas depois que você se converteu, eu disse: não, eu morri malfeitor. Mas quando você morreu, você foi condenado à pena de morte. Ué, o que está fazendo aqui no céu? É que na hora que eu estava morrendo, a hora que eu estava vendo a morte, eu olhei para o lado e vi a vida. E eu falei com a vida: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque eu estou aqui porque mereço. E a vida abriu a boca e disse para mim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu vim parar aqui. Não, mais forte, com mais alegria. Apóstolo, Deus quer perdoar? Quer. Mas tem gente que tem mais que queimar. Isso é a gente. Mas o Deus da Bíblia, eu já li a Bíblia em algumas línguas. Ganhei uma Bíblia uma vez de um colega africano, na língua Papel e Balanta, lá de Guiné-Bissau, onde está Joaquim. Eu gosto de ver as traduções diferentes, como é que se fala. Quando eu estive na Coreia, eles gritam 3 vezes: Yesunin, 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 e começa a orar. Aí tem um sino que toca para eles pararem de orar, senão não para. O povo para gostar de orar. Aqui no Brasil tem que ter um sino para começar a orar. E lá na Coreia, Yesunin é Jesus, em coreano. Aí eles sempre que agradecem, dizem: Kamisamida, Kamisamida, Kamisamida. Eu estava com a camisa do Brasil, onde eles falavam Kamisamida. Eu falava: eu não dou para ninguém, é minha. Não vou dar minha camisa. Kamisamida. Meu colega ria, meu colega lá de Campos, o apóstolo Luciano Vicente. Ele ria porque eles não entendiam nada, a gente também não entendia o que eles falavam. Então eu gosto, eu li a Bíblia. Quem tem prazer na morte de quem não é crente? Morreu ímpio, agora queimou. Ser religioso é crente, é evangélico, é católico, é muçulmano, é religião. Religião é assim. Mas eu li a Bíblia e vi o coração de Deus por trás da letra. E na Bíblia Deus falou. E Ele disse assim: eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e creia em mim, para que eu o salve. Deus sempre tem uma palavra de perdão. Terceiro, aliás, deixa eu nesse segundo ainda, eu lembrei de uma história. Eu acho que vale a pena eu te contar. É uma história, uma parábola, de que uma cidade pequena, um homem havia sido condenado à pena de morte, e toda a cidade escreveu carta, pedindo que o liberasse, porque ele já tinha feito coisas boas, cada um deu o seu motivo. E o governador disse: nossa, tanto pedido de perdão, quer saber? Vou perdoar esse homem, mas antes de perdoar eu quero conhecer ele. Sabe o que ele fez? Governador se vestiu igual um pastor, botou aquele colarinho clerical que os clérigos usavam naquela época, pegou uma Bíblia, colocou no meio da Bíblia a carta de perdão e foi lá para conhecer o rapaz. Quando ele foi chegando, o
rapaz já começou a xingar, praguejar, cuspir. Fora daqui, não quero te ouvir. Ele falou, calma rapaz, eu tenho um negócio aqui para você, aqui dentro, para te entregar. Ele disse, não quero saber o que está aí dentro. Calma, velho, sai. Ela começou a xingar, bater, foi tanta agressão que ele teve que sair. O governador saiu. Quando o governador saiu, o carcereiro disse para aquele rapaz, você é burro. Ele disse, por quê? Aquele homem, pastor que saiu daqui, não era o pastor, era o governador. Dentro daquela Bíblia tinha a carta da sua liberação, do seu perdão. No dia seguinte, quando ele estava para ser enforcado, essas foram suas últimas palavras. Eu vou morrer daqui a alguns segundos, mas eu não vou morrer por causa dos meus pecados. Eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. Ninguém vai para o inferno porque pecou, porque fumou, porque bebeu, porque fez algo errado, porque usou o celular no trânsito, porque botou a máscara no queixo. Não! Para todos esses pecados tem um remédio, uma vacina que foi criada não pelo Butantan, nem pela Pfizer, foi criada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, e lá está resolvido o pecado. Você só vai para o inferno se rejeitar o perdão. Se não, eu não quero, se Deus achar que eu mereço naquele dia, tá bom, então você vai na tua força, porque você se garante. Mas se você quiser aceitar o perdão de Deus, seu nome será escrito no livro da vida. Quarta coisa grande e firme que Deus estava revelando para Jeremias, estão nos versículos 10 e 11. Agora eu vou te cansar mais um pouquinho, são 2 versículos em vez de 1. Comecei lendo 2, todo mundo pensou, escapei dos 26. Calma que a gente vai ler. Eu estava contando aqui de manhã que era igual Deus quando falou para Moisés, Moisés, eu não posso ir com o povo, senão eu mato todo mundo, a minha presença vai matar eles, porque eu não vou aguentar eles erram e são teimosos, é um povo de dura serviço, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés falou, Senhor, nada contra o anjo, obrigado pelo anjo, gente boa, mas eu quero é a tua presença. Como uma canção que a gente cantou aqui, né, que fala, eu não posso viver 1 minuto sem você, que a gente canta que não pode viver 1 minuto, mas às vezes o cara vive 1 mês, um ano, até sem a presença. Mas ele disse, se a tua presença, disse Moshe, Davi, ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, a gente não vai. Aí Deus falou, tá bom Moisés, eu vou, minha presença irá contigo, para te fazer descansar. O que Deus havia dito antes, se eu for com vocês, eu vou matar todo mundo, não foi isso? Aí Deus foi no meio deles. A viagem deveria durar 3 meses, 1 ano exagerando muito. Eles ficaram em círculo 40 anos, e Deus matou todos, até matar o último. Nenhum deles entrou na terra prometida. Os filhos deles, que eles disseram, os nossos filhos, Deus não liga. Deus falou, eles vão entrar na terra, vocês não. E nenhum deles entrou. Então de qualquer maneira eles acabaram morrendo todos eles, né? Eu citei isso de manhã porque eu comecei lendo 2 versículos, só o cara fala, que bom, não gosto muito de leitura, mas nós já estamos no verso 10, olha que beleza, 10 e 11, vamos lá. Olha o que diz o 10 e 11. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto. Até tinha dito de manhã que ia pedir para eles, mas não pedi. Como é que eu quero eles botar aquelas imagens da cidade vazia. Ou como tem repórter que gosta de imagem vazia, aquele som assim fúnebre. Cidades vazias. Isso vem de jornal, isso é bom. Ai, que situação horrível. Lembra a primeira vez que você saiu na rua que estava todo mundo de máscara? Quem lembra? Você lembra do choque emocional? Que você... lembra? Já está até acostumado agora. Tem gente que chega em casa e continua de máscara. Ou sou só eu? E às vezes meus filhos me perguntam, Rafael fala, pai, por que você está com essa máscara? Eu falo, esqueci. Aí eu tiro. E às vezes sai para a rua sem a máscara. Aí quando estou saindo, falo, esqueci a máscara. Quem já passou por isso? Eu, você, todo mundo, do menor ao maior, do menor até o presidente da república. Você vive esquecendo a máscara, o Bolsonaro. Nunca vi um homem para esquecer máscara daquele jeito, meu Deus do céu. Neste lugar que vós dizeis, está deserto, não tem homem, não tem animais,
nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, nem bicho não tem. Tem um totó, não pode. Tinha gente botando máscara até no cachorro, né? E às vezes é até engraçado, que aí o cachorro, tem aquele negócio que usava no cachorro, às vezes a gente está sem máscara, a gente está com a máscara, o cachorro não está. Chega em casa, tem gente que taca álcool na pata do cachorro. Não faz isso, doido. Você vai machucar o bichinho. Conversamos essa semana com a pessoa, minha esposa e eu. A pessoa falou, eu lavava a minha máscara no álcool e depois colocava ela no rosto. Quase fui parar no hospital. Corona álcool. Ainda bem que vocês estão rindo, é sinal que sabem que não deve fazer isso. Não precisa nem ficar falando. Assolados, sem homens, sem moradores, sem nem animais. Olha o que Deus diz no final desse verso, que coisa linda. Ainda se ouvirá a voz de júbilo, de alegria. Vai voltar a ter casamento. Apóstolo, estava bem para casar, veio o coronavírus. Robinho casou com corona ou sem corona. Mas olha o que ele está falando, vai voltar a ter festa de casamento, o noivo e a noiva, a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos Exércitos. Esta frase, quando era dita, o céu abria, Deus descia, a Shekinah de Deus se manifestava, nem sacerdotes podiam parar em pé, exércitos inimigos fugiam, tremia a terra, quando eles falavam esta frase, porque és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Vamos falar isso? Levanta as duas mãos para o céu e diz, Senhor, és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Outra vez, tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Terceira e última vez, com toda a força. Vai voltar a haver alegria dos que trazem ofertas e ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Quarto, Deus sempre tem uma palavra de restauração e alegria. Diga sempre, Deus tem uma palavra de restauração e de alegria. Diga a restauração para minha família. Diga para os meus vizinhos. Diga e alegria que foi embora, Deus vai fazer reacender em minha vida. Eu creio que Deus vai reinaugurar um sorriso novo nos seus lábios. Tem gente que está tão murcho, que eu não consigo sorrir mais com nada. Eu coloco às vezes até comédia para a pessoa, não consigo rir. Eu olho para o rostinho de uma criança, não me tira encanto. Eu vejo a filha do Mateus dançando, que é arrebatador. Qualquer um que começa a rir, eu não sinto. Eu olho o ancião, eu não me alegro, pois Deus vai reinaugurar sorriso novo na sua boca. Ele vai reinaugurar uma dança nos seus pés. Ele vai fazer festa na tua casa. Vai voltar a ter festa. Vai voltar a ter, pelo menos para quem crê no Senhor, vai ter. Hoje de manhã, estava aqui a vó Wanda, 100 anos. A vó Wanda disse para mim, apóstolo, ora por mim. Eu estou com dor nos 2 joelhos. Com 100 anos. Quase que eu falei com ela, vó Wanda, eu vou orar pelos jovens da igreja. Mas eu me ajoelhei ali na frente dela, enquanto estava todo mundo de olho fechado e orando. E coloquei as 2 mãos nos joelhos dela e comecei a orar. Irmãos, eu fiquei pensando, como uma pessoa que teme a Deus, com 100 anos, é mais forte que uma moça de 18 anos, que se entrega somente aos vídeos da internet,
que se entrega somente às séries de aplicativos, que se entrega somente às notícias ruins do mundo, que passa a vida só ligado nessas coisas. Uma mulher que caminha, estende roupas no varal e celebra a vida. De manhã, a primeira parte da pregação foi ela que fez. Eu falei, irmã Wanda está aqui. Ela falou, eu quero falar. Eu falei, sim senhora. Desci até ali, mantive uma distância boa dela, porque eu estava sem a máscara. Depois eu pus a máscara para poder ajoelhar e orar nos pés dela, nos joelhos. E ela trouxe uma mensagem para toda a igreja. Uma mensagem de alegria. O Deus da Bíblia é festeiro. Tem 7 festas especiais que ele estabeleceu. E quando chegar no céu vai ter festa de novo. E quando o filho pródigo voltou, tinha festa outra vez. O irmão mais velho, religioso, falou, que barulho é esse que eu estou ouvindo, esse forró aí? Falaram, é porque teu irmão voltou com saúde. Teu pai, em vez de dar uma costa dele com um pedaço de pau que não resolve, deu uma costa de beijo. Mandou botar anel novo na mão, sandália nos pés, porque escravo andava descalço. Mandou tirar a roupa fedida de porco e colocar a roupa maravilhosa de príncipe. Matou o bezerro cevado, churrasco está rolando ao cheiro. E o rastapé celestial está lá dentro. E o religioso disse, não entro. Ou fica essa mulher, essa irmã aí na igreja, aí vocês estão crendo que quer se converter? Ou fica ela ou eu. Não vai, não seja tolo. Deus vai salvar a gente, que você vai dizer, mas você. Tinha uma música antiga, essa daqui nem a dona Dodó lembra. Que a dona Dodó era vovó da Daniela. E nem a Wanda, né, que está ainda entre nós, com 100 anos, não vai saber. Essa é velha. Fala assim, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-me como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Dê um aplauso para ele, é pela graça. Tudo é pela graça. Quinto lugar, Deus sempre tem, Deus usou a profeta dele aqui hoje, a profetisa Márcia Daniela, começou a profetizar no meio da oração, quem tem o espírito aberto recebeu. Deus sempre tem uma palavra de crescimento e multiplicação, sempre. Olha o verso 12. Assim diz o Senhor dos exércitos neste lugar, que está deserto, sem homens, sem animais. Deus não gosta de nada assim, tá? Às vezes, tem alguns jornalistas que gostam, Deus não. Ainda neste lugar, que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as cidades haverá morada de líderes, pastores, que façam repousar os seus rebanhos. Olha a célula nova abrindo aí, ó. Nas cidades da região montanhosa, adorei esse pedaço. Eu adorei esse pedaço, as cidades da região montanhosa. Aí você que está assistindo a live numa cidade de praia, ficou triste? Fica não, continua lendo. E nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, quer dizer, em todo canto onde buscar a Deus, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de líderes cheios do Espírito Santo e ungidos, que os conduza, diz o Senhor. E não é qualquer Senhor, diz o verso 2, é o que fez isso e formou isso, que fez os céus e a terra. Sexto, Deus sempre mantém a promessa. Apóstolo, o homem é tudo igual. Você não conheceu Jesus. Apóstolo, as pessoas fazem promessa. Você não conheceu Jesus. Jesus sempre mantém a... Olha o que ele disse no verso 14, é um choque. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei
a boa palavra que proferi para a casa de Israel e para a casa de Judá. Ele está dizendo, a promessa que eu fiz não foi cancelada, vai chegar a hora e ela vai se cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui? Pelo menos uma. Se agarre nela. Não é promessa de Bolsonaro. Não é promessa de Lula. Não é promessa de Biden. Não é promessa de Trump. Não é promessa do príncipe Felipe, que eu falei aqui hoje de manhã, que o Felipe se foi e a Wanda ficou. Não é promessa da rainha da Inglaterra. Não é promessa de nenhum rei dessa terra, que às vezes até pode querer cumprir e não ter poder de cumprir. É promessa do que fez os céus, formou a terra e os sustenta. Ele está dizendo, se eu prometi, eu vou cumprir na sua vida. Pode demorar, mas ele vai cumprir. Se você tem promessa de Deus, aplauda com força. Se não tem, aplaude devagarzinho. Vai recebendo aí as promessas. Sétimo. O apóstolo vai até quando? 50. Sétima coisa grande e firme. Deus sempre mantém juízo e justiça para quem é seu. Sua justiça não vem dos tribunais da terra. Deus pode usá-los. Apóstolo, foi injustiçado no trabalho. Fica tranquilo. O juiz de toda a terra está anotando tudo no bloquinho de nota que ele tem lá nos céus. E vai chegar a hora que a justiça vai se manifestar na sua vida. Agora, a gente às vezes não entende quando lê isso aqui, porque ele disse juízo e justiça. Justiça siqueno. Mas por que ele disse juízo e justiça? Quando você lê sua Bíblia, você não percebe em português, porque diz assim, que você tem que guardar as leis, os mandamentos e os estatutos. Deus falando com Israel. Porque guardou as leis, os mandamentos, os estatutos. Você falou, mas por que separa assim? É porque no português a gente não percebe. Olha aqui para mim, para você aprender. Se você conversar agora, você vai perder. Presta atenção. Mispartim. Mispartim. Mispartim é juízos. E o que quer dizer juízos? São as ordens que Deus dá, que são lógicas, que não precisa de uma explicação, porque todo mundo entende, é lógico. Por exemplo, não matarás. Ah, não, eu concordo que é certo, não matar. Não furtarás. Ah, não, tudo bem, não vamos furtar. Mispartim. Misparte, em plural, mispartim, que é juízos. Juízos são diferentes de, por exemplo, os estatutos. Por exemplo, ruká. Você não lê isso na sua Bíblia, no plural, ruquim. Você nunca mais vai esquecer. Pensa no incrível Hulk, mais pequenininho. Ruquim. Qual a diferença de ruquim para mispartim? Qual a diferença? Você lembra quando seu pai te dava uma ordem para você fazer alguma coisa? E se você for de 40 anos para cima, dificilmente você vai dizer, não, eu não lembro dessa parte. Porque se tivesse essa parte, a sua boca ia para a nuca sem você ver, né? Seu pai falava assim, vai na venda ali para ela, venda que chamava, vai na venda para mim. Por quê? A boca já parava aqui atrás, então não tem muito, você não vai saber. Mas vocês que são jovens, essa geração mais jovem, 30 anos para baixo. Olha, vocês, quem tem filho pequeno? Não, quem tem filho, qualquer idade. Aí você fala para o seu filho assim, qualquer idade, você fala assim, filho, faz tal coisa. Aí ele diz assim, qual a lógica? Já ouviu isso? Qual a lógica? Mas por quê?
Existem leis de Deus que não têm explicação, elas não têm lógica, é só para fazer. É Hukim. O Hulk pequenininho, pronto, Hukim. Não tem explicação. Por exemplo, Deus falou: não quero que coma carne com queijo. Não pode comer a carne do bezerro com o leite da vaca. Você diz, por quê? Não tem porquê. É só para fazer. Meu pai dizia: vai na venda comprar cigarro. Eu podia argumentar: o senhor sabia que o cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas e o senhor pode estar morrendo? Eu não terminaria a frase com todos os dentes da boca, pelo menos. Então, Deus tem ordens de Deus que são mispartim, são juízos. E por que juízo? Porque também exige uma resposta da sociedade. Desculpa cansar vocês com isso, mas você vai entender, você nunca mais vai deixar de entender. Existe uma resposta. Por exemplo, quando alguém cometia um pecado grave, um estupro, uma coisa grave, e a pessoa tinha que ser punida, enquanto ela não fosse punida, vinha uma praga em Israel. Aí quando a pessoa era punida, aí cessava a praga, porque a terra ficava exigindo a justiça. Por exemplo, quem já viu na Bíblia um homem chamado Eli? Levanta a mão, já leu na Bíblia? Pois bem, Eli, não é você, Eli, Deus disse assim: eu vou te matar, tu não vai reinar, não vai ser como Corém, vou te matar, vai vir aqui para o céu. Disse, mas por quê? E Deus disse: porque os teus filhos erraram e você não praticou mispartim, não os repreendeu, não fez juízo, não fez justiça. Quem de vocês, quando está vendo um filme que não tem nada a ver com a tua vida, acabou. Quando você vê uma injustiça, você fica, deixa eu ver. Você que não levantou a mão porque não deu tempo. Você é uma pessoa justa. Então, juízo e justiça. Deus está dizendo: eu tenho uma coisa grande e firme para te mostrar. Eu sou a tua justiça. A tua justiça não virá dos homens, virá de Deus. Deus, Senhor, um aplauso bem forte. Oitavo. Deus sempre tem uma palavra de salvação. Está no verso 16, olha aí comigo. Naqueles dias Judá será salvo. Deus está querendo salvar Judá, e Jerusalém habitará seguro e será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Yahvé Tsidkenu. Lembra que é o mês da justiça. Nono, Deus sempre mantém a sua aliança. Faça chuva ou faça sol, mesmo que eu erre, mesmo que você erre, mesmo que toda a terra erre, Deus mantém o compromisso dele, a aliança dele. Eu vou ler para você, é fantástico. Olha o que disse o texto, verso 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono na casa de Davi, nem os sacerdotes levitas faltará homem algum diante de mim para que ofereça holocausto, queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Queime oferta de manjares. Versículo número 16. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, verso 20: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal maneira que não haja nem noite a seu tempo e nem dia a seu tempo, poder-se-á também validar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filhos que reinem no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes e seus ministros. Estou no verso 22. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim.
veio a minha palavra do Senhor, todo o verso 23, pode ficar tranquilo, pessoal do som, eu que afastei. Não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou, era a conversa entre eles. Deus rejeitou Davi e Jacó. E ele continua: assim desprezam o meu povo como se nem fosse mais meu povo. Tem uma frase que os crentes acham lindo, virou moda, rolou por aí: essa é a pior geração de evangélicos que já existiu. Pessoal, terra! Essa é a pior geração de evangélicos que já houve na terra. Maravilhas! E vai passando umas imagens horríveis de pastores mentais, de gente maluca, cara pulando, mulher pulando aqui em cima da piscina, com as coisas horrorosas, umas heresias, umas coisas que nem é a igreja, que pega as imagens, vai jogando, e pega esse videozinho, olha, essa é a pior. Quem diz isso? Ou por ignorância, ou propositadamente, para gerar uma correção que ele quer gerar, ignora a história da igreja. Nunca leu a carta de Paulo aos Coríntios, que no capítulo 5 tinha gente dormindo com a sogra, que Paulo falou, nem nos ímpios tem isso. Ignora, não viu a história, não sabe nada sobre as cruzadas, sobre a Inquisição. Já foi terrível. Ignora o que está vendo, porque eu estou vendo. Claro que são meio esquisitos, usam umas roupas diferentes, mas é maneiro. Agora, eu estou vendo uma juventude, meninos de 20, 22, 23 anos, que homens, meninos, se guardam para o casamento, porque amam Jesus Cristo. Pode ter uns que não estão nem aí, que vão para o oba-oba, mas tem uma moçada aqui, que ama o Senhor Jesus de todo o coração. Que quando tem um pensamento errado, eles choram, me perdoa, Deus, me purifica. Posso, mas não concordo não, eu gosto que seja pior geração, eu gosto desse aí. Tá bom, fica nessa. Não sei nem quem fala isso, tá? Se você é fã de alguém que vai, eu sou fã do cara, vou embora. Aproveita, finge que vai no banheiro e rapa fora. Mas sinceramente, um dia eu quero pregar só sobre isso. Não é a pior geração. É braba, mas não é pior não. Eu não queria nunca ser pastor da igreja de Corinto, Deus me livre. A Santa Ceia, o cara ficava bêbado. Deus me livre e me guarde. Tem muita coisa errada por aí, mas nem é cristianismo. Nem trato como se fosse. Olha o versículo, agora chamei sua atenção, né? Você falou, agora as pessoas gostam desses negócios. Deixa eu continuar aqui para o que interessa. Olha o que ele diz no versículo número 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia que está na praia, que é incontável, a descendência de meu servo Davi, os levitas que ministram diante de mim, também não vai acabar nunca. Deus nunca fica sem testemunha na terra, queridos. Verso 23, veio a minha palavra do Senhor a Jeremias, veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, verso 24, não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor escolheu, rejeitou, desprezam o meu povo como se nem fosse meu povo. 25, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, eu não manterei as leis fixas dos céus e da terra. Aí sim, aí também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque, veio Jacó, porque lhes restaurarei a sorte deles e me apiedarei deles. Olha aqui para mim, eu vou resumir o verso de 17 a 26, bem simplesinho o que Deus está dizendo. Deu 7 horas da noite, 19 horas, fica escuro, todo dia. Eu perguntei aqui hoje de manhã, quando der 19 horas vai estar claro? Eu escutei, todo mundo falou escuro. E 6 horas vai estar como? 6 horas da manhã, esse claro. Quem tem certeza que essa noite, por mais longa e escura que seja, amanhã, quando o dia amanhecer, vai ficar claro? Quem tem certeza disso? Como é que você sabe? Tem gente que vira até canto. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu,
Uou, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Quem sabe que vai clarear o dia amanhã? De manhã até falei, depois das 10 da noite, pelo menos escurece, porque uma vez eu estava na Europa, e era 9 horas da noite lá, horário da Europa, não do Brasil. E eu disse, gente, são 9 horas da noite aqui. E eu estava com uma pessoa de lá, e ele me disse, pastor, vai começar a escurecer agora. 9, 9h15, começa a escurecer, até 9h30 já está escuro. Eu falei, puxa, mas estava claro. Eu olhava assim no vidro do aeroporto, estava claro. Sabe que esse período do ano demora a escurecer. Demora, mas escurece. Deus está dizendo, assim como o meu acordo com o sol, que ele tem que aparecer todo dia, e o meu acordo com a lua, que tem que trocar de lugar com o sol e a terra tem que escurecer, se cumpre. Assim como não dá para mudar isso, não dá para mudar a minha aliança com o meu povo. É unilateral. É uma palavrinha que o Eterno usa para ele, só para ele, está na Bíblia. Ele faz segundo o seu beneplácito. Que quer dizer isso, apóstolo? Da vontade dele, ele que quer. Ele foi com a tua cara. Ele quis que você se tornasse seu filho e sua filha. Não tem explicação. Ele mantém a aliança até o final. Apóstolo, mas vivo na pior geração de evangélicos. Mas você tem aliança com Deus. Não se deprima com isso. Fique em pé comigo no seu lugar. Eu preciso terminar ainda a mensagem. Eu não terminei, mas precisamos você ficar em pé para eu correr. Tem 2 coisas que você tem que fazer. Puxa, apóstolo, essas 9 coisas grandes e firmes são maravilhosas. E o que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa, se alguma condição? Sempre tem. Tem 2 só. Está com a sua Bíblia aí? Dá uma olhada nela. No 3º verso está a primeira condição. Clama a mim. E eu coloquei oração. Mas esse clamor aí não é quando a igreja se enche de gato. Não. Esse clamor aí não é aquela oração com uma vontade, ó Deus, sua tua vontade. Não, é com todo o seu ser. E não é clamar a qualquer divindade, clama a mim, o Eterno está dizendo. E responder-te-ei. E vou te anunciar coisas grandes e firmes, eu já as expliquei para vocês. Apresentei 9 delas que estão explícitas no texto. Grandes e firmes que não sabes. Então são novidades, coisas que vão te surpreender, que não sabes. Oração. E número 2, santificação. Tudo com Deus tem que lavar primeiro, limpar primeiro, arrumar primeiro, ajeitar primeiro. Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Tudo com Deus, primeiro Ele limpa, depois Ele opera. Se Deus está te limpando hoje, vem milagres amanhã. Lembra de Josué? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E isso está no versículo de número 8. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Se não tivesse oração e purificação nesse capítulo, ele não faria sentido. Nós vamos fazer essas 2 coisas agora. Fecha a tua Bíblia e abre o teu coração. Na sua mente, veja o Senhor assentado no alto e sublime trono. Com os teus olhos fechados, veja sobre a sua cabeça, como se tivesse uma nuvem de glória, assim, uma nuvem, bem pertinho, rente à sua cabeça, assim. Uma nuvem de Shekhinah, uma nuvem de unção.
bem aqui, ó, bem pertinho da cabeça. Com seus olhos fechados, mergulhe os seus 2 braços nessa nuvem de glória. Mergulhe os 2 braços. Você vai sentir como uma corrente elétrica que vai passar. Você vai sentir como uma presença da ponta dos dedos, das mãos até a planta dos pés. E uma corrente de fogo vai percorrer todo o seu corpo. Você vai sentir uma paz inexplicável. Outros vão sentir uma alegria que já fazia tempo que não tinha. Outros vão sentir um ânimo novo. Eu vou contar até 3. E esta unção vai fluir aqui e na casa da pessoa. E quando eu terminar de contar 3, você vai sentir esse poder fluindo. Eis que trarei, diz o Eterno, saúde para as casas. Quando eu contar 3, eles vão entrar já lá no coro da canção. Quando eu contar 3, eles vão entrar cantando, e você vai só sentir esse poder fluindo em você. Em nome do Senhor Jesus. Você está preparado? Você está preparado? Tem jovens aqui que vão ser renovados. Tem mulheres que vão ser renovadas. Tem homens que vão receber uma força nova. Em nome do Senhor Jesus. 1. Em nome do Senhor Jesus. 2. Em nome do Senhor Jesus. 3. É que os seus olhos têm uma paz que ninguém tem. É que a sua voz